Alguém falou uma vez lá no seminário, me lembro como se fosse hoje, que tem algumas coisas que nesta terra só acontecerão aqui. Uma delas é a pregação da palavra. Nós participamos desse momento precioso de adoração. Amém. E o melhor de tudo é que vai continuar quando nós formos para a glória, né? Quando deixarmos esta vida, nós continuaremos adorando, mas a pregação da palavra vai um dia acabar por aqui. Então, gostaria de convidá-los, vocês abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 8. E uma das coisas preciosas que temos é que quando Jesus estava em seu ministério terreno, ele foi como que um grande professor, um instrutor. Ele preparou inicialmente os seus apóstolos para que estes depois também fossem passando, né? E este processo chama-se discipulado cristão. Ensino da palavra, a transmissão da palavra para que as pessoas tomem conhecimento. E eu gostaria muito que você tivesse aí com a sua Bíblia aberta, no capítulo 8, apenas o versículo 31 até o 38, capítulo 8 de Marcos. Você pode abrir sua Bíblia e acompanhar. Hoje nós temos uma variedade de versões, muitas traduções, mas na verdade as palavras que são muitas das vezes na língua portuguesa são semelhantes e muitas das vezes a sua versão pode ser um pouco diferente. Mas assim, Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Versículo 31, então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Isto ele expunha claramente. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Versículo 33 diz assim: mas Jesus, voltando-se e vendo os seus discípulos, repreendeu Pedro e disse: saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus e sim dos homens. Versículo 34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, e quem perder a vida por minha causa, por causa do Evangelho, esse a salvará. Versículo 36. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Pois quem nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Gostaria que você continuasse com a sua Bíblia aberta. Nós vamos estar explanando estes versículos e a gente tem hoje uma grande facilidade quando você tem muita informação de pessoas que conhecem os originais. A Bíblia ela foi escrita no Antigo Testamento no hebraico e o Novo Testamento no grego chamado koiné, o grego que era a língua mais popular daquela época. Mas hoje a gente tem uma certa dificuldade em ler os originais. Eu particularmente estudei aproximadamente 5 anos
Eu fiz 3 anos de grego lá no seminário e não aprendi muito. Depois fiz mais 2 fora e depois mais um. É aproximadamente 6 anos estudando grego, mas graças a Deus nós temos gente que sabe muito bem e traduz para nós. E Jesus, em seu ministério terreno, ele foi extraordinário. Ele preparou, ele ensinou com muita paciência os seus discípulos de uma forma muito objetiva, muito clara, para que eles pudessem vivenciar esses ensinos também na prática. E ele transmitiu ensinamentos de como é necessário nós sermos os seus discípulos, como devemos assim colocar em prática os seus ensinamentos. E na verdade Jesus nos ensinou como ser cristãos. Amém. Ser cristão, é bom que a gente entenda isso. O que é ser cristão? Ser cristão não é ser melhor do que o outro. Muitas das vezes, quando a gente tem um conhecimento da palavra, a gente aceita Cristo, a gente olha para aquele que ainda não fez a decisão ao lado de Cristo com alguma observação, e muitas vezes a gente tem assim uma dificuldade de aceitar aquela pessoa que está numa vida irregular, cheia de vícios, cheia de pecados. Mas a única diferença de nós, uma pessoa, seja de que miséria esteja assim na vida, afundado nos vícios, nas drogas, a única diferença é que ele ainda não abriu seu coração para Cristo. Porque quando ele faz, Cristo faz uma limpeza na sua vida e ele passa a ser também uma nova criatura, e é exatamente semelhante aos discípulos, aqueles que foram preparados por Cristo, os apóstolos, eles passaram isso para os outros, né? Mas uma das coisas que você precisa entender, que não existiria cristianismo sem uma pessoa, não existiria cristianismo sem a pessoa de Jesus Cristo, não existiria cristianismo sem a cruz de Cristo. Isso tudo sem a crucificação, sem a morte, sem a ressurreição. Por isso que nesse texto Jesus ele pegou pesado com Pedrão, né? Pedrão desafinou aqui e Jesus foi contundente, né? E porque os discípulos foram chamados, aliás, isso aconteceu um bom tempo depois. A palavra cristão, lá no original grego, significa pequenos cristos, ou seja, pequenos cristos. Então você percebe que, como é uma identificação bem original, quando você diz, olha, eu sou um cristão, você é um pequeno Cristo no original grego, dando o sentido de que um cristão deve ser uma cópia submissa aos ensinos vivenciados por Cristo Jesus. E isso não está, essa palavra não está relacionada nem sequer assim uma questão de religião, porque não sei se você já ouviu essa palavra, acho que eu já falei aqui algumas vezes. Religião não salva ninguém. Religião, existem pessoas religiosas que estão fora do reino de Deus, porque a religião por si, ela não o faz nova criatura, mas a identidade de uma pessoa tem que estar conectada com os ensinos de Cristo. Então, não é ser religioso, mas sim a pessoa que torna-se um praticante da palavra. Eu gostaria que você também pudesse, você que gosta de pesquisar, né? Lá em Atos capítulo 11, versículo 26, diz: em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Por quê? Alguém que parecia com o modo de vida de Cristo.
aquele que vivia na prática os ensinamentos de Cristo. Isso é tão forte, tão importante, que uma tribo muito assim isolada um dia recebeu a visita de alguns missionários, e ali eles começaram a falar do que Cristo veio fazer, do modo de vida, como ele viveu aqui nessa terra. E aquelas pessoas ali muito simples disseram: espera lá, esse Cristo que você está falando já passou por aqui. E fizeram uma pesquisa, um missionário muitos anos antes tinha passado por lá e deixou para ele um exemplo do que é ser um cristão. Em Marcos 8, de 31 a 33, nós encontramos aqui, você está com a Bíblia aberta, o relato de Pedro, que tendo tomado recentemente o partido de Satanás e tendo falado como um mero homem, assim, na força da carne, alguém que não estava divinamente inspirado, né? E então ele repreendeu a Jesus por ter falado sobre a cruz. Jesus disse: olha, eu vou passar pelo martírio da cruz, eu vou ser morto. E aí Pedro se levanta e diz: não, de maneira nenhuma, mestre, o Senhor não vai passar por isso, né? E Jesus então mostrou que não pode haver salvação, não poderia haver salvação sem sua morte lá na cruz do Calvário. Então isso mostra que quão autêntico é a questão da gente vivenciar os ensinos de Cristo. E isso pode ocorrer somente mediante uma abnegação, uma procura dos valores sagrados. Não assim é necessário nenhum sacrifício pessoal, alguma coisa que você possa fazer. Não, Cristo já fez tudo. E tem pessoas que às vezes, olha, se desgastam e fazem esforços tremendos, pessoas que às vezes sobem uma escadaria enorme de joelhos e se ferem, pessoas que pegam uma cruz e caminham pensando que com isso possam fazer alguma coisa, mas nada disso vai ser mais necessário, porque Jesus já fez o sacrifício. E Jesus mesmo mostra o caminho que a gente precisa seguir, porque Ele deu o exemplo para nós. E submeter ao plano divino é necessário a gente reconhecer os ensinos da palavra. Essas palavras de Jesus foram deixadas para fortalecer uma igreja que iria sofrer muito. A igreja cristã, principalmente no primeiro século, foi completamente bombardeada pelas forças do mal, mas essa igreja tinha algo muito forte. Eles tinham conhecimento da palavra e estavam assim prontos a passar por qualquer obstáculo que fosse para seguir a Cristo. E uma das coisas, o discipulado cristão é algo que, na verdade, é extremamente exigente. Mas os crentes em Cristo Jesus, eles se consolam em saber que Jesus, mesmo sendo quem Ele é, o Senhor da glória, o Deus que se fez homem, Ele passou por grandes sofrimentos. Jesus passou aqui nesse vale de lágrimas e sofreu muito. Então, mas uma das coisas que a gente precisa saber é que Jesus passou por tantas lutas, mas Ele triunfou. Amém. No final, Ele saiu mais do que vencedor. O vocábulo cruz, quando você fala na palavra cruz, quando você entende o significado do que isso significa, é muito pesado, difícil de ser ouvido. Quando a gente entende o que Cristo passou na cruz, isso nos leva a entender por que foi tão assim difícil para Cristo passar por aquele processo.
Nosso uso popular do termo cruz, referindo-se ao discipulado cristão, diminui o sentido original. Isso nos faz pensar. Supomos que qualquer dificuldade é provocada de algum modo devido à lealdade nossa a Cristo. Quando você torna-se cristão e você passa a vivenciar os ensinos de Cristo, muitas das vezes você é perseguido, você é até rejeitado e muitas das vezes menosprezado. Muitas famílias cristãs perdem seus membros através de uma morte sem misericórdia e cruel, como foi a morte da crucificação naqueles tempos. Muitas famílias. E a cruz significa uma prova muito dura, significava um sofrimento muito atroz, um sacrifício grandioso que Cristo fez para que a gente pudesse ter a liberdade de acesso ao trono da glória hoje. Você entende o que significa isso? Então, para ele significava colocar Deus em primeiro lugar e fazer de Deus tudo para eles. Assim foram todos os primeiros cristãos, os apóstolos e os demais na posteridade, nas igrejas lá do primeiro século. Tudo para eles tinha um significado muito profundo. Somente quando fazemos isso, podemos ver assim o resultado do sacrifício de Cristo na cruz, a transformação de vidas, uma mudança radical na nossa vida. Aquele que leva a cruz deve primeiramente negar a si mesmo. Este é o ensino da palavra, porque de outro modo jamais poderá carregar a sua cruz. Olha, muita gente no início da caminhada cristã tem assim vontade de desistir. Muita gente desiste porque não é fácil ser cristão. O homem que leva a sua cruz ao lugar da execução, como foi no caso de Cristo, com a multidão que gritava, que berrava por todos os lados, pode entender o que significa ser esmagado, humilhado no seu próprio eu. De algum modo, o discípulo cristão deve pelo menos ter essa ideia do que isso significa. E Paulo chegou ao ponto de vida cristã tão assim importante na sua vida, que ele disse: para mim o viver é Cristo. Amém. Filipenses 1, capítulo 1, versículo 21. Mas eu quero que você volte um pouco aí ao texto original de Marcos capítulo 8, versículo 35. Coloca os seus olhos, a sua atenção nesse versículo. Olha aqui diz: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Esse versículo, irmãos, foi primeiramente dirigido à situação de martírio. E isso foi literalmente vivenciado por quase todos os apóstolos originais, quase todos eles. Paulo, né? Pedro e tantos outros. E aqui você precisa entender, mas eu tenho que mesmo
passar por tanto sacrifício, pegar a minha cruz e sair por aí? Talvez nós não tenhamos de morrer como mártires, mas teremos de viver como mártires. Isso é muito interessante. Se nosso discipulado for autêntico, pois seguir a Cristo, naturalmente, vai nos conduzir a uma vida disciplinada, uma vida que tem que ser parecida com o que Cristo vivenciou aqui. Essa declaração é comum e continua para todos os tempos, pois enquanto houver o Evangelho a ser pregado, nós temos que cumprir ou viver uma vida de dedicação e até mesmo de sacrifício em buscar resgatar as pessoas, em fazer o possível para salvar as vidas das pessoas, para levá-los a Cristo como Senhor e Salvador. Enquanto fizermos isso, haverá sim salvação de vidas, e essa vida que nós temos aqui, ela não termina aqui, por isso que esse é o propósito de cada um de nós. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 15: para que todo que nele crê, quem pode terminar? Não pereça, mas tenha. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O verdadeiro discipulado cristão nos põe na melhor posição possível para servir não a nós mesmos, mas ao próximo, ao outro. Isso é importante. Voltando ao Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 36. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É uma pergunta que é feita, uma pergunta. E aí a gente precisa entender um pouco essa colocação. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Neste ponto, vida aqui é igual à alma. A verdadeira vida é aquela que transcende essa barreira de limitação terrena. Além desse tempo e do espaço. É isso que quer dizer aqui. Embora em um corpo mortal, como nós temos, todos nós vamos, só poucos privilegiados não passaram pelo estigma da morte, né? Eu me lembro aqui de alguns, né? Quando o próprio Elias, né? Foi trasladado, teve outro também, quem se lembra do outro? Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. São poucos, mas todos nós temos esse corpo que é mortal, é falível, a gente sente dores, nós nos emocionamos, nós temos às vezes até alguma dificuldade de relacionamento, mas o homem na realidade não é só isso. O homem, eu sou tricotomista, nós somos corpo, alma e espírito, e isso que é importante. Então a prioridade da nossa vida tem que ser pelo menos equilibrada, do lado espiritual também. Buscar cuidar do corpo é fundamental, e cuidar do espírito e da alma. E a gente se alimenta todos os dias, e às vezes esquecemos de alimentar também na parte espiritual. A verdadeira vida é mais do que a mera sobrevivência ante a morte física. A gente tem essa preocupação tão assim abrangente com as coisas materiais, mas e o espiritual, né? A sua alma que vai ter que prestar contas um dia. Essa vida que a gente está falando aqui é uma espécie de vida, a saber, a participação na própria forma divina, de vida divina. Que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Quando Deus criou lá o primeiro homem e a mulher, Ele colocou ali o seu espírito. E aí a gente precisa entender isso. Nesta vida, quero que você entenda isso aí. Nesta vida, o valor de um homem, de uma pessoa,
não pode, não deve ser calculado em termos de recursos, de dólares, né, ou de reais, mas nem de possessões, de riqueza, mas a preocupação e a certeza de que ele tem a sua alma salva para a vida vindoura. Então o valor do homem será calculado segundo a extensão em que viver e participar da forma de vida que Cristo vivenciou aqui. Esta é a coisa mais importante. Eu tenho um livro que eu já li muitas vezes e até gostaria de fazer uma releitura, né? É um livro que tem o seguinte título: Em seus passos, o que faria Jesus? Sabia, se a gente tomar essa atitude, a gente vai ter um padrão de vida muito mais, digamos assim, proveitoso. Vai tomar uma decisão importante, uma coisa que vai ser fundamental para você. Você faz essa pergunta: nesse caso, o que faria Jesus? Vai dar uma ideia de você poder raciocinar e não fazer as coisas sem pensar. Marcos capítulo 8, versículo 37. O que um homem poderia dar em troca da sua alma? É outra pergunta aqui que nos faz pensar. Essa pergunta significa o seguinte: se um homem perder a sua vida, por que preço ou resgate ele poderá recuperar? É isso que está dizendo aqui, né? É a forma retórica de dizer que a perda é irrevogável. Uma pergunta retórica, ela já traz a resposta para você, né? Quer dizer, nenhum valor terreno pode comprar aquilo que é a nossa vida. O mundo inteiro, mesmo que fosse conquistado por alguém, não compraria de volta a sua vida se porventura a perdesse. E eu me lembro que na Bíblia, estudando a Bíblia, uma pessoa que tinha muitos bens e foi se encontrar com Cristo e perguntou: mestre, que farei para eu herdar a vida eterna? Jesus conhecia o coração daquela pessoa. Um jovem rico possuía muitas posses. Então Jesus fala assim para ele: olha, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem e siga-me. Ah, meus irmãos, ele deu as costas para Jesus, saiu triste. Eu pergunto a vocês: ele levou a sua riqueza? Agora a Bíblia não diz se ele teve uma outra oportunidade de encontrar o bem maior, que é entregar a sua vida a Cristo. O versículo 38: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adulta e pecadora, o Filho do Homem se envergonhar dele quando vier na glória do seu Pai e dos seus santos anjos. Aqui a gente precisa entender: estamos vivendo épocas difíceis, em tempos que não existem mais desculpas, mas de que precisamos ter a certeza absoluta. Se alguém perguntar: mas se você morrer hoje, para onde vai a sua alma? Muitas pessoas vão responder. A pergunta que eu já fiz, muitas pessoas disseram: Deus sabe. Não, você que precisa saber. Nós estamos em tempo de ficarmos mais assim interessados em aprender a palavra, em conhecê-la. Não temos mais o tempo de ficarmos assim envergonhando, ou seja, envergonhado de pregar o Evangelho para outras pessoas. E o mundo cada vez está se afastando mais dos valores sagrados, principalmente em países onde existe uma grande perseguição. A Bíblia tem sido, desqualificada em muitos lugares, e precisamos então
estar atentos para estarmos vivenciando, enquanto podemos, essa liberdade que temos. Finalizando esta palavra aqui, eu gostaria de dizer o seguinte: Pedro foi um aluno brilhante, e no versículo 29, quando ele respondeu a Jesus a pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu muito bem: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, com muita convicção, com certeza. Mas no verso 33, ele passou assim a ser um aluno muito estúpido, quando Jesus começou a ensiná-los que ele iria sofrer muitas coisas, ia ser rejeitado pelos líderes religiosos, rejeitado pelos líderes religiosos. Tem algo pior do que isso para Jesus? Quando ele veio com uma missão, os próprios líderes religiosos não aceitaram, principalmente pelos chefes, os sacerdotes e os mestres da lei. E ao ser morto 3 dias, ele ressuscitou. Pedro então chamou Jesus à parte e disse: olha, Senhor, o Senhor não pode passar por esse processo, não. Começou a repreendê-lo, mas o Senhor Jesus repreendeu de uma forma muito dura: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas espirituais, mas sim nas coisas terrenas. Esta é a questão. E no verso 34 a 31 está aqui envolvida uma coisa muito importante, o significado, para que a gente entenda o que é negar-se a si mesmo. O que é negar-se a si mesmo? Tomar a cruz e segui-lo. Não se envergonhar de Cristo e das suas palavras. Algumas coisas precisam ser notadas. Precisamos ter um claro entendimento sobre isso. O seu relacionamento com Jesus altera, modifica em muito o seu estilo de vida. Quando alguém se converte, é notório a mudança radical que acontece. Se alguém diz que aceitou a Cristo, mas continua na vida antiga de pecado, de coisas ruins, essa pessoa precisa fazer uma avaliação da sua conversão. Você precisa, meu irmão, minha irmã, ter essa certeza. E em que ponto da sua vida o caminhar com Cristo é difícil para você? Traz conflito com o seu modo de vida. Mas uma pergunta final eu quero deixar com você: o que você precisa perder, segundo os ensinamentos da palavra, para que você possa ter essa comunhão mais profunda com o Senhor? Quem sabe você precisa se dedicar mais aos valores sagrados. Quem sabe você precisa mais dar mais atenção às coisas espirituais. E tem um versículo que diz: buscai ao Senhor enquanto está perto, invocai enquanto está perto. Isso significa que a pouca oportunidade pode passar. Então a gente precisa buscar ao Senhor enquanto temos tempo. Como eu falei no início, a pregação do Evangelho vai finalizar um dia aqui, mas o louvor e a adoração vai continuar. Então vale a pena aprender a adorar o Senhor. Amém? Deus abençoe.